E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta, domingão, às 20 horas, horário da corrupção brasileira. Eu vou chamar meu melhor amigo, Jesus Cristo. E para falar a verdade, hoje nós iremos encerrar essa trindade santa, o programa Ateu Dispor, com esse segmento maravilhoso, Ateu Dispor Pergunta, com a grande pergunta que a galera já está ficando acostumada, porque os pastores não entendem nada da Bíblia. É um gibi cristão, não me leve a mal. E vamos ser sinceros, eles deveriam entender muito, porque, poxa, é o livro santo, manual de vida, o guia das almas das pessoas aqui na Terra segundo a vontade de Deus. As santas, a santa palavra de Deus. Really? E se você nos acompanha pela primeira vez e caiu de paraquedas neste canal, meu nome é Sérgio da Mota. Esse é o canal Ateu Dispor. E se você perdeu o contexto, obviamente, para poder entender esse vídeo de hoje, nós temos dois vídeos que dão início a essa grande série que não vai parar agora. Eu já posso dizer para você que haverá várias ligações, e uma delas será para a Igreja Universal. Eu vou ligar para a Igreja Universal do Reino de Deus, no centro de Boston, e vou dizer que eu sou um empresário que estou querendo investir o meu dinheiro num grande milagre da parte de Deus para minha vida, né? Eu estou querendo dobrar o meu business, o meu negócio, e eu sei que é dano que se recebe. E você vai estar participando comigo desse novo segmento que, como eu disse, não tem prazo para terminar, porque nós estaremos ligando para diferentes igrejas e estaremos ligando também para diferentes organizações religiosas, Igreja Católica, Mórmon, Espírita. Olha, deixa eu falar algo para você. Se você entrar na linha do canal Ateu Dispor, dizendo que Deus é verdade, que você tem a prova da existência desse Deus, let me tell you something, you are in for a big freaking problem. E como hoje de costume é domingão, dia da leitura da palavra de Deus para os ateus e para aqueles que se preocupam com a verdade, porque eu acho que, né, vamos ser sinceros, se preocupar com a verdade é algo bem importante. Enquanto os cristãos saem das suas casas para, nesse exato momento, cultuar a Deus, serem enganados pelos pastores e terem 10% das suas finanças arrancadas por ele, nós estamos aqui também, nessa batalha, realmente pregando a verdadeira palavra de Deus, sem mentira, sem dúvida, ou enrolando você com um monte de argumento circular. E antes de nós entrarmos nessa batalha final, onde vocês vão conhecer a incapacidade desse pastor de produzir algumas respostas simples, tudo foi algo muito simples, o que não vai acontecer nos próximos episódios. E hoje, olha, por favor, vocês pediram, fica comigo até o final, porque hoje esse episódio vai ser longo. Porque eu sei que vocês não gostam de nada curtinho, nem pequenininho. Tem que ser longo, muito longo. Porque aí satisfazem vocês no final e ninguém fica depois cobrando, pô, cara, vídeo curtinho, coisa e tal. Então hoje vocês vão ter que me aguentar porque a gente tem muita coisa bacana. E, poxa, é domingão. Então agora vamos ao mais sério, porque eu sei que vocês estão esperando e você vai ouvir agora, de primeira mão, as respostas, a reação e a postura desse pastor com quase 40 anos de experiência no ministério. Vem comigo, primário. Tudo bem. Eu posso... O senhor tá? Tudo bem, muito prazer. Deus te abençoe. O prazer é todo meu. Eu estava conversando com o irmão e ele foi uma pessoa super educada. Uma pessoa... Eu acho que foi a pessoa mais educada que conversou comigo até hoje. E super sincero, porque eu acho que eu venho procurando essa sinceridade nas pessoas evangélicas já há um certo tempo. Eu tive muitas decepções na igreja, na época que eu tive dentro da igreja, com pastores que eles acabavam roubando, caindo em pecado de adultério. Tem até um pastor agora que era, eu conhecia ele, o pastor Alixé, da igreja, acho que é da igreja do M, é o nome da igreja. Ele até caiu, ele era esposo da cantora. Eu não sei se o senhor sabe dessa história. O nome dela. Ele tentou me ajudar nas perguntas
E eu tenho, na verdade, uma série de perguntas que, em relação à Bíblia, como eu fiz para ele, como que nós podemos ter a certeza que a Bíblia ela é a infalível palavra de Deus, sabendo que não existe originais, que são cópias de cópias de cópias, e que nós sabemos que um concílio que foi feito, e Constantino foi o cara responsável de separar os 66 livros que nós temos na palavra de Deus hoje. E isso criou muita dúvida, porque eu nunca fui ensinado disso na igreja. Eu tive que fazer as minhas pesquisas pessoais, porque eu queria saber a origem da palavra de Deus. E eu acabei encontrando, na verdade, muitos plágios que são correlacionados com a Bíblia, como a história de Horus, o deus egípcio, que tem uma história que praticamente é uma narrativa da Bíblia, só que dentro da história egípcia. Esse tipo de coisa me deixou muito, muito confuso. Nós podemos também encontrar traços da religião, como os sumérios, que é considerada a primeira e a mais antiga religião do planeta. E eu não consigo obter respostas concretas, sabe? Então, eu pedi até ajuda do irmão. Ele falou que ia me deixar entrar em contato com o senhor, que o senhor é simplesmente uma máquina na Bíblia. Eu fiquei muito contente. E que o senhor poderia me ajudar com os meus questionamentos. Uma coisa muito boa seria se nós pudéssemos encontrar e citar. Porque existem perguntas que eu tenho as respostas prontas, mas que já são há mais de 50 anos que eu estudo. Então, existem coisas que, para você entender, nós temos que ir na base. Se eu estou entendendo? É igual, por exemplo, se eu passar uma função em equação de segundo e terceiro grau, se você não passou pelo somar, multiplicar, dividir, subtrair, raiz quadrada, essas equações, você não vai entender. Eu posso dar uma resposta pronta, mas você não vai entender porque falta a base. Sim, concordo. Então, existem respostas que eu posso te dar prontas, mas eu não vou. Não tem como eu te explicar num telefonema e nem muito menos só num encontro. Nós temos que nos encontrar várias vezes para nós podermos falar. Hoje vamos falar sobre a mentira. Sobre isso, porque você sabe, você pesquisando, você não vai tudo que você pegou para pesquisar já são de anos e anos e séculos e séculos e séculos. Não é uma coisa de hoje. Então, nós poderíamos sentar, assim, com muito prazer e vamos conversando e caminhando juntos. Sim, muito obrigado pela atenção do senhor. Eu poderia fazer uma única pergunta, que é algo que me intriga muito. Essa pergunta já me tirou até o sono. Bom, quando eu estava na igreja, eu sempre fui ensinado que a razão do pecado e da maldade do homem foi o pecado original de Adão e Eva. E eu fui ensinado sempre assim, desde o começo dali de Gênesis, mas foi algo que me deixou muito deturbado, porque a Bíblia não explica, por exemplo, maldades que acontecem através de, vamos dizer, efeitos naturais do tempo, tragédias naturais como tsunamis, vulcões, que acabam levando centenas de milhares de pessoas. A minha pergunta é, qual é o agente que está por detrás disso? Porque se um vulcão ele entra em erupção e os vulcões são responsáveis pela geologia do nosso planeta, significa que os vulcões não são maus. Mas a ação da lava caindo e ter seres humanos espalhados por todo o planeta vai causar que haja morte. Mas a Bíblia fala que a morte veio através do pecado. Como que o senhor responderia essa pergunta? Que tipo de maldade é esse sem um agente? O pecado, quando a palavra fala de pecado, a palavra de Deus fala sobre, quando você estuda realmente sobre pecado, pecado é você errar o alvo, é você fazer a coisa da forma incorreta e não correta. E é chamado de pecado, porque todas as vezes que você faz uma coisa de forma incorreta, tem uma consequência. Por exemplo, nas traduções da Bíblia, sempre fala que Deus castiga, que Deus não castiga. Quem pecar vai pagar. Existem consequências das suas decisões e das suas atitudes. Uma consequência é uma coisa, castigo é outra.
depende das nossas escolhas. O nosso futuro, tanto espiritual quanto de vida em todos os Tá me ouvindo, pastor? aspectos, profissional... Agora eu vou dar o touché, o checkmate. Então segura a onda. Pela pessoa ou por aquilo que nós decidimos acreditar. Então, nós muitas vezes acreditamos em muitas coisas que não existe prova. Por exemplo, ninguém enxerga o oxigênio. Ninguém pega... Mas o oxigênio tem moléculas, pastor. Ninguém vive. O oxigênio, ele tem moléculas. Eu nunca vi o oxigênio, eu nunca vi isso. Mas nós já vimos as moléculas de ar. Nós conseguimos ver as moléculas de ar. Nós conseguimos medir o vento. Nós conseguimos medir o vento com anemômetro. Mas no caso de Deus, qual é a métrica que nós usamos para Deus? Porque Deus, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Não tem como você ter entendimento de uma coisa que é sobrenatural se você tem uma barreira nisso aí. Não, eu entendo, pastor, mas se o senhor disse para mim que não tem como a gente saber o sobrenatural, por que a gente está falando de algo que nós não sabemos? E ensinando. Se nós não temos ideia do sobrenatural. Por exemplo, eu gostei dessa ideia que o senhor falou, que tudo que aconteceu conosco foi consequência do pecado. Mas se a gente voltar para o primeiro capítulo, na verdade, se a gente for lá em Ezequiel, a gente vai ver que naquela grande batalha do céu, Deus ele derrubou ali, expulsou a terça parte dos anjos. E Lúcifer foi jogado do céu, e parece que Lúcifer não foi para Andrômeda, ele caiu aqui na terra. E a Bíblia fala que ele era uma serpente com cordas vocais. A minha pergunta é, pastor, se Deus não tivesse colocado a serpente, o homem ele não pecaria, jamais. Sim, pois é, exatamente. Mas por que Deus colocou a serpente, então? Ele queria que o homem pecasse? Não. Porque ele poderia não ter criado a serpente. Ele poderia não ter criado o mal. Agradeço a Deus por ser tão cristão e não precisar mentir. É tão bom ir à casa do Senhor. Sim, deixa eu só te falar uma coisa. Eu posso te dar uma resposta pronta, mas se nós não sentarmos e começarmos lá de baixo, não é num telefonema que eu vou te responder. Sim, eu entendo, pastor. Você fazer uma pergunta para um cientista, uma coisa, eu quero que você me responda isso. Não, eu posso te responder, mas você tem que ter um alcance de entendimento. Se você não tem a base para o alcance do entendimento, eu posso falar 300.000 horas, você não vai entender. Então, precisamos sentar, conversar, compartilhar, e vamos caminhando juntos até chegarmos aonde nós precisamos chegar. Eu gostei, pastor. Obrigado. E eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir por text o endereço da igreja do senhor. Um homem, deixa eu só te falar uma coisa. Um momento. Deixa eu só te falar uma coisa. Crendo ou não, acreditando ou não, tendo entendimento ou não, querendo ou não, gostando ou não, achando bom ou não, todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Tudo acontece no mundo espiritual. Mas se não acontece primeiro no mundo espiritual, por que a culpa é nossa? Por essa eu não esperava. Meu Deus, alguém dizendo a verdade. Não tem... A culpa... Deixa eu só te falar uma coisa. Tem pessoas que não têm entendimento nenhum e elas não fazem muitas coisas que muitos que têm entendimento fazem de errado. Existe uma coisa que se chama índole, existe muitas coisas que vão envolvendo a nossa vida, na vida espiritual, na vida moral, na vida física. Mas o mundo inteiro, todos nós estamos debaixo de três leis. As leis espirituais, as leis humanas, que são as leis éticas, as leis sociais, as leis políticas, as leis econômicas. Todos nós estamos debaixo de três leis. As leis espirituais, que são as leis divinas, as leis humanas, que são as leis sociais, e as leis naturais. Se nós quebramos qualquer parte da lei natural, ou da lei humana, ou da lei espiritual, nós vamos sofrer consequências. E aí o povo confunde muito, fala, isso é pecado, isso é castigo. Não é. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de esclarecimento. E aí a gente fica preso mais naquilo que as pessoas falam e simplesmente, às vezes, mais ainda na parte negativa.
E falta entendimento. A arma mais poderosa que o inimigo tem contra qualquer pessoa no mundo chama-se falta de entendimento, chama-se, História em quadrinhos feita com a bunda e deixa eu lembrar a palavra até agora, ignorância. Sim. Ignorância. Quanto mais ignorante eu for, mais o outro vai aproveitar de mim. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade vai te libertar. Se, por exemplo, uma primária que você começou com isso, tanto uma mentira e você acredita nela, mas aí você vem conversar comigo e eu falo, não, olha, a coisa não é assim. A coisa é assim, eu te provo a verdade, pode chegar de novo com a mentira que ele não vai conseguir te ganhar. Porque a verdade nos liberta. A verdade. Então, agora, para as coisas espirituais, nós precisamos caminhar devagar, com calma e com interesse. Não é somente interesse. Não é somente, eu quero saber disso. Porque você quer saber disso e por quê? Porque eu me preocupo com a verdade. Em primeiro lugar, eu me preocupo com a verdade. Porque o que acontece é o seguinte, pastor. Se eu não me preocupar com a verdade, eu vou cair na lábia de qualquer religião. Porque eles têm um livro, eles têm ensinamento e eles têm um código de moral. Deixa eu dar um exemplo, senhor. Os muçulmanos eles estão sendo a religião que mais cresce. Em 20 anos, eles vão ser a religião predominante no mundo, querendo qualquer cristão ou não. Isso são fatos. Porque eles são a maioria, agora eu vou dizer que o Deus Alá, ele é o verdadeiro, porque eles são a maioria. Porque eles têm um livro, o Deus deles é o verdadeiro. Você estuda sobre Alá e você estuda sobre Yahvé. Eu já estudei sobre Yahvé. Na época eu fiz bastante escolinha dominical. Eu estudei um pouquinho de hermenêutica. Em Alá não existe amor, em Alá não existe reconciliação, em Alá existe decapitação para aquele que não servia a ele. O senhor já leu o Alcorão? Alá com sinceridade, com honestidade, lá no Alcorão está falando, esse deve ser decapitado. Olha só, eu já li o Alcorão. Eu posso dizer para o senhor que existem ensinamentos maravilhosos ali. Para falar a verdade, existem pontos científicos no Alcorão que são mais válidos do que da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia em Oséias fala que a terra ela tem canto. E nós sabemos que a terra ela não tem canto. O planeta Terra é um planeta esférico. Você não encontra um canto num planeta esférico. Eu estou dando um estudo do livro de Apocalipse. Eu estou dando um estudo. Agora, para você entender, você tem que pegar lá desde o primeiro. Não é pegar o quinto, nem o sexto, nem o sétimo, nem o oitavo, não. Você tem que ir lá desde a base, desde o primeiro. Igual quando a gente vai para uma escola. Começa lá no pré, depois vai para o primário, depois vai para o ginásio, depois vai para o colegial, depois vai para a universidade, depois você vai fazer doutorado, depois você vai fazer master, o que for. Mas tem uma sequência, E não adianta você pular. Ninguém na vida espiritual sobe de elevador, é de degrau por degrau. Se não for de degrau por degrau, não tem entendimento, não. Está entendendo? Então, a religião é coisa inventada pelo homem. Deus não inventou religião nenhuma. A religião nos divide e nos separa. A religião só nos faz sentir... Mas o cristianismo não é uma religião? Como que é? O cristianismo não é uma religião? Cristianismo não é religião. Cristianismo é uma vida de comunhão com Deus. Cristianismo é uma experiência com Deus, não é religião. Religião foi o homem que inventou. Não, então a definição ela está errada. Eu acho que é por isso que há confusão, então. Eu acho que a definição ela está errada. Então é isso que traz a confusão. Porque pelo que eu entendo, o cristianismo é uma religião porque contém um dogma, contém uma doutrina. Uhum. Você está entendendo? Então, o que acontece, meu querido, é que existem muitas coisas para conversar. Você não é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que pesquisa, você é uma pessoa que busca. Está entendendo? Então, nós precisamos sentar com calma, com tranquilidade e compartilhando. Se você se sentir respondido, ótimo.
Não, eu sim, eu concordo com o senhor e eu agradeço o tempo, porque eu acho que é 2 Pedro 3,15 que fala que você tem que estar preparado o tempo todo para dar razão do motivo da sua fé. Sim, mas não adianta dar uma razão se a pessoa não tem entendimento de fundamento. Você está entendendo? Sim. Para você dar uma razão, você tem que explicar. Porque Jesus, quando pregava, ele pregava para o povo através de parábolas, que eram exemplos simples para que o povo pudesse entender. O tanto que o Novo Testamento não foi escrito no hebraico e nem no grego clássico, foi escrito no grego koiné, que era a linguagem do povo, para o povo entender. Sim, essa parte eu também conheço. Você está entendendo? Então, E por que então os sinópticos, os evangelhos sinópticos eles não têm escritores ou autores? Você tá ouvindo isso? É o barulho do micro-ondas. Como que é? Os evangelhos sinópticos, por que ele não tem autores? Não existe nenhum autor dos 4 evangelhos sinópticos e existe muita contradição entre um evangelho e o outro. Pois é, agora deixa eu só te falar uma coisa. O que prova a verdade é a veracidade daquilo que foi escrito e que tem acontecido, que tem prevalecido até hoje e que tem frutificado na vida das pessoas. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala assim: ora, o homem natural, que não é espiritual, não entende as coisas do Espírito de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, e para ele essas coisas são loucuras, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não é intelectualmente que a gente entende, não, meu irmão. Sabe, as coisas espirituais é no Espírito. Às vezes, tudo acontece no mundo espiritual. Por isso que muitas vezes você percebe alguma coisa no ar, percebe alguma coisa no ambiente, percebe alguma coisa numa pessoa, não sabe o que é, mas você percebe. Mas você percebe. Sim. Chega uma pessoa perto de você, você sente bem ou sente mal. Chega num ambiente que você sente bem ou sente mal. Você não sabe por quê, mas você fala, tem um negócio esquisito. Às vezes, pastor, não é nem a questão da presença. Eu acho é quando as nossas ideias são confrontadas. E isso traz um mal-estar. Você, muitas das vezes, não saber responder as perguntas e usar, na verdade, argumentos circulares. Você é ateuzinho, cretino, maconheiro, favelão. Porque a verdade, ela nunca vai deixar de ser a verdade. E uma coisa que eu acho um problema muito grande para as pessoas cristãs, na hora que eu pergunto por que eu deveria ir na sua igreja, e principalmente quando eu pergunto para elas a razão da fé delas, elas não sabem explicar. Você sabe o que significa igreja? Sim, é uma comunhão de pessoas. Não é isso não. Não é isso não. Pastor, eu não sou muito entendido da Bíblia. Pois é, igreja, deixa eu só te falar. Igreja, a palavra igreja significa assim, os chamados para fora. Oh, eu não sabia. Você está entendendo? Igreja significa, igreja não é prédio, igreja não é lugar, a igreja sou eu, a igreja é você. Então não haveria nem necessidade de haver templos, né? Nós poderíamos congregar e adorar a Deus nas nossas casas. O templo existe para que o povo possa reunir, como existe um restaurante, como existe um cinema, como existe um teatro, como existe um parque, como existe algum lugar. Então existe o templo, que é um lugar onde a igreja, que somos nós, nos reunimos para que juntos possamos cultuar a Deus. Está entendendo? Sim. Então o povo mistura muitas coisas e confunde muito, por isso que fica essa confusão toda. Por isso que fica essa confusão. Igreja somos nós. Quando o templo foi destruído em Jerusalém, antes disso Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Né? E quando o templo foi destruído em Jerusalém, depois ele foi reconstruído, os judeus da época ficaram tristes e chateados, porque eles falaram assim, nós estamos tristes porque o templo que foi reconstruído não tem a suntuosidade do templo que tinha de Salomão. Você está entendendo? Aí Deus falou com o profeta assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o importante não é ambiente. O importante, Deus não se limita a lugar. Deus ele se manifesta em qualquer lugar. Você está entendendo? Jacó um dia estava dormindo no deserto e ele sonhou com uma escada que ligava da terra aos
Entendi, pastor. Não, Deus está. Tudo bem, pastor. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou tomar o tempo do senhor, porque o senhor deve ser um homem muito ocupado. Eu vou marcar um encontro pra gente poder se conhecer. Absolutamente. Eu queria só falar uma coisa, pastor, que se eu tirasse uma última dúvida, porque pra mim, essa dúvida aí, acho que o senhor já esclareceu muita coisa. A última coisa que eu gostaria é um versículo que tá em Números capítulo 31, que diz assim: agora, portanto, matem todos os homens entre os pequeninos, mate todas as mulheres que conhecem homem intimamente. Mas todas as meninas que não conheceram homem intimamente, essas separem para vocês. Pastor, quando uma família ela é toda destruída e assassinada por um povo que você não conhece, e aonde os meninos foram assassinados da mesma idade que as meninas, como que o senhor pode me responder que aquelas meninas não foram usadas como, eu tenho até vergonha de dizer, como um amuleto sexual? Porque Moisés ficou bravo e mandou eles voltar a matar todas as mulheres e crianças, mas deixar só as meninas virgens. O que eles iriam fazer, pastor, com as meninas virgens no capítulo 31 de Número? Pois é, eu tenho que pegar esse texto, para eu reler esse texto, porque cada texto tem um contexto. Você está entendendo? Sim, eu li o capítulo todo. Olha, o começo do capítulo é o povo de Deus entrando na cidade e tomando tudo. Tem contexto, é pretexto. Então, eu tenho que reler esse texto e ver tudo isso e saber por que isso aconteceu. Qual foi o motivo disso tudo. Mas, eu sei, pastor, mas em alguma parte da nossa história humana foi legal ou foi honesto matar um outro ser humano? Já houve alguma fase da nossa existência? Não, Deus nunca quis isso. Matar sempre foi errado, não foi? Matar foi sempre será errado. Não entendi o que você falou. Matar uma pessoa foi e sempre será um ato errado, o senhor concorda? Sim. Mas por que em Números? Porque em Números Moisés manda matar homens, mulheres e os meninos da mesma idade e simplesmente salvar a vida das meninas virgens? Olha que a Bíblia fala assim, olha, só salva aquelas que não conheceram homem nenhum. Isso está lá na história. Isso está na história, no contexto bíblico. Agora, eu vou olhar o texto e o contexto e vou ver o que isso aconteceu. Por que Moisés mandou, por exemplo, os discípulos falaram, os judeus falaram com Jesus assim: o senhor é contra o divórcio? Porque Moisés mandou dar carta de divórcio. Moisés mandou dar. Você está entendendo? Então, aí Jesus... Mas o próprio Moisés, pastor, ele falava que se no dia do casamento a menina não fosse virgem, ela deveria ser devolvida e apedrejada na porta dos pais. Eu estou entendendo. Você está agarrado nisso aí só, você está entendendo? E isso aí é que está perturbando a sua cabeça. Tá perturbando, pastor? Eu tô ficando perturbado com essas... Porque fica parecendo que Deus é um monstro. E nós precisamos estudar isso aí. E não é uma resposta simples que eu te dou, não, meu querido. Não é assim, não. A Bíblia tem um texto, tem um contexto, tem história e tem ambiente. Existem textos que são textos, como que eu falo, que eles são reais, verdadeiros, no sentido que você precisa aplicar. E outros são temporais, e por causa de época, e por causa de situação, e por causa de cultura, e por causa de um monte de coisa. Por exemplo, você está falando aí desse texto de Moisés. O que é que os muçulmanos fazem com as mulheres e com as crianças? Mas isso, na verdade, pastor, é esconder o pecado do povo de Israel e colocar em cima de outras pessoas, justificando, porque o povo muçulmano mata, é ok também pro povo de Israel matar. Deus, quando deu as tábuas, ele falou assim, olha, não matarás. As tábuas dos mandamentos, que na verdade Moisés quebrou os primeiros, e depois lá em Deuteronômio Moisés teve que fazer outros. Foi por isso que Jesus veio, para quebrar isso tudo. Mas Deus, na sua onisciência, não sabia que isso tudo ia acontecer? Concordando ou não, existe antes de Cristo, no tempo de Cristo, depois de Cristo.
Só porque Jesus veio para marcar e para mudar tudo isso aí. Só que o povo não quer. O povo não quer. O povo quer viver do jeito deles. O povo quer aceitar só alguma coisa ou outra. E nós ficamos olhando muito para pessoas em vez de olhar para Deus, para Jesus. Não, no meu caso, pastor, eu nem olho para as pessoas, eu tô olhando para esses versículos da Bíblia que me deixam um pouco preocupado. Pois é, mas tem muitos versículos que quando você vai estudar lá, você vai ver por que aconteceu. Foi por causa do homem mesmo. Foi por causa do coração do homem mesmo. Sim, eu acredito que houve muitas coisas, mas nesse caso, no começo, Deus manda. Foi Deus uma ordem. O capítulo começa com Deus ordenando matar todo mundo da cidade. Sim, deixa eu só te falar uma coisa. Deus é soberano e a vontade dele é perfeita. Deixa eu só te falar uma coisa. Outro dia eu mostrei para os jovens lá na igreja a foto de uma criança. Linda. Muito linda. Aí eu falei com os jovens, perguntei para eles, o que é que vocês me falam sobre essa criança? Ah, é uma criança bonita. Ah, é uma criança saudável. Ah, é uma criança tranquila. É uma criança que transmite paz. Aí depois que eu falei assim, vocês percebem isso na vida dessa criança, não é? Sim. Aí eu mostrei a foto dessa criança adulta. Eu mostrei a foto de Hitler. Eu falei, alguém podia imaginar que essa criança seria o que ele foi depois? Não sabia. Não podia entender. Ninguém sabia. Tem um ditado no Brasil, no mundo, que fala assim, você está criando cobra. Você está criando cobra. Você está criando cobra. Está entendendo? E agora, Deus é soberano. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Sim, eu concordo, mas por que então, já que Deus ele elimina algumas crianças com câncer porque elas vão ser mal no futuro? Essa é a justificativa? Não elimina ninguém com câncer, não. Porque... Isso aí é resultado do mundo. Eu já falei com você que são as 3 leis, as leis espirituais. Mas o senhor não consegue provar o que são essas leis. O senhor simplesmente fala para mim que são leis. Por que você está falando que Deus elimina? Não existe isso não, meu irmão. Isso aí, você está com falta de entendimento, muitas coisas. Você vai me desculpar. Mas, pastor, eu estou dando os versículos, a Bíblia do jeito que ela é. Apenas de um ponto de vista. E as coisas não são assim. E enquanto você continuar assim, você não vai ter entendimento nenhum e você não vai alcançar as coisas de Deus. Eu acho que essa é a razão, pastor, porque as pessoas estão abandonando as igrejas, porque os líderes espirituais não conseguem responder. Eu acho que é por isso que as pessoas estão abandonando. Porque quando as pessoas perguntam sobre evidência, eles não conseguem dar uma evidência do porquê o Deus judaico-cristão existe. É sempre aquela coisa, você está sendo rebelde por questionar, você está sendo oprimido por ter perguntas, mas as perguntas fazem os seres humanos. Não, você está colocando palavra na minha boca, eu não falei com você. Não, absolutamente, eu te chamei de rebelde. Não, você está falando. Não, o senhor não usou esses termos, mas o senhor disse assim, a razão por que você está tendo esses pensamentos errados em relação à palavra de Deus é porque você está desviando a sua mente. E, na verdade, não é essa a razão. Da mesma forma que você fala a respeito de qualquer líder, de qualquer pessoa, eu posso falar a respeito de você também. Por que não? Como assim, pastor? Eu não entendi, desculpa. Você pode falar o que você quiser e não pode ouvir o que você quiser. Não, eu posso ouvir o que eu quero. Você está errado também. Não, mas não é uma questão. Foi que nem eu falei. A obrigação da resposta da palavra de Deus, pastor, é de quem lê. Por exemplo, existe algo chamado ônus da prova, o senhor conhece? O ônus da prova é uma ferramenta usada no judiciário cotidiano para a gente certificar que algo seja verdade. Por exemplo, se eu falar para o senhor que existe uma fada navegando dentro de uma xícara de chá atrás do sol, o ônus da prova é aquela ferramenta que vai pedir que eu venha provar a minha afirmação. Significa que quando você proclama algo que seja verdade, você precisa responder ao ônus da prova. No caso, eu não acredito em Deus. Eu não tenho que responder nada para o senhor. Mas o senhor faz a afirmação que Deus existe. As perguntas estão todas nas suas costas. A obrigação da resposta é sua como homem de Deus, como a Bíblia fala em 2 Pedro 3,15. Sim, exato. Você está vendo que isso aí você sabe? Isso
isso aí você sabe. Agora, a obrigação da resposta é minha, mas não na hora que você quer e nem do jeito que você quer. Não, mas não tem resposta, pastor. Por exemplo, por que Deus colocou a serpente com cordas vocais no paraíso? E tem coisas da Bíblia no mundo que não existe resposta. A ciência só é ciência, não é? Quando você estuda evolução só se você puder provar. Então você estuda, se você não consegue provar, então não é ciência, não é nada. Então é muito sério isso tudo. É muito sério isso tudo. Agora, igual você... Eu acho que a evolução é muito mais plausível. Eu acho que a evolução é mais plausível do que a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ela fala que o homem ele veio de um punhado de barro que Deus ali soprou o espírito da vida. A nossa ciência, a evolução, não fala que foi isso. Fala que os seres humanos, eles entraram nesse processo há 4 bilhões de anos atrás, que foram os protozoários que deram as primeiras vidas. A gente não começou como ser humano. O senhor entende que existem micro-organismos, que eles geram vidas. Por exemplo, antes dos seres humanos estarem aqui na Terra, as plantas estavam aqui. Há mais ou menos... Olha o que o coronavírus está fazendo no mundo inteiro. Olha o que o coronavírus... Sim, com a permissão de Deus, porque nada acontece fora da permissão de Deus. Pois é, nós precisamos uma hora encontrar, sentar, conversar, orar junto. Tá entendendo? E Deus vai... A palavra de Deus fala assim no Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus quer nos instruir, nos ensinar e nos dar conselhos. Não é dar lição de moral para nós, não. Não é isso, não. Não é isso, não. É nos ensinar, nos aconselhar e nos dar conselho. Não, sem dúvida, pastor. Eu acho que o nosso bate-papo foi bem produtivo. O senhor é uma pessoa muito sensata. Alô, pastor? Alô, sim, Oh. a senhora está dando uma falha aqui. E sim, é porque eu estou dirigindo agora, entendeu? Então eu acho que vai cair um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem de texto pedindo o endereço da igreja. Eu vou aparecer aí para ver vocês. Sim, e se você me permitir, passa para mim ou pelo Agrimário o seu número para a gente ir conversando. Sim, vou passar sim, pastor. Pode deixar, vou passar sim. Foi muito, muito proveitoso o nosso bate-papo. Tá bom? Tá bom, obrigado, tá, pastor? Eu vou enviar vou enviar meu nome todo com meu telefone para pegar o endereço da igreja. Sim, tá bom então. Tá bom, obrigado, pastor. Tenha um bom dia. Amém. Estamos de volta, meus queridos primatas. Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho e eu espero no futuro trazer um material sempre diversificado que vocês venham gostar, dar umas boas risadas, aprender. Porque olha, eu sou simplesmente um acidente. Por que levar isso tudo tão sério? Quem disse isso foi Emil Ciorá. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês de me acompanhar nesse trabalho, o carinho muito grande na comunidade, Instagram, eu sou apaixonado por vocês, Facebook, estamos todos ligados e fazendo aquela grande bagunça com as nossas memes. E olha, faz o seguinte, se você realmente gostou desse programa e gostou desse segmento e acha que vale a pena você apoiar, não com seu dinheiro, nunca. Apoiar sim, com seu like, com a sua visualização. É muito importante que também você veja os comerciais. Se você não sabe, nós patrocinamos o Abrigo de Animais Santa Lídia, que é, no momento, a única entidade que nós, do canal Ateu Dispor, estamos todo mês dando um dinheirinho. Às vezes atrasamos um pouquinho por causa da correria, mas a Flávia, que é uma pessoa maravilhosa e tem cuidado desses bichinhos, de uma maneira que, todos vocês sabem, eu sou apaixonado pelos animais. E ela é uma pessoa fenomenal, que cuida até de bichinhos com diabetes, sempre passando pra gente tudo que tá acontecendo ali no abrigo. E, olha, gente, eu peço a vocês que vão lá no Instagram e dá uma procuradinha no Abrigo de Animais Santa Lídia e converse com a Flávia. Se você sentir no seu coração também apoiar essa obra e ajudar lá diretamente com ela, porque eu não recebo dinheiro da mão de ninguém. Se vocês querem ajudar, envie para ela, ou se vocês não têm dinheiro, assista os comerciais, porque eu vou revertir tudo isso
em obras sociais e nós estamos junto com esse abrigo que merece a nossa ajuda. Semana que vem estaremos continuando. Não se esqueça que na quinta e nos domingos, sempre ligados aqui com o melhor material. E olha, hoje foi demais, você aprendeu pra caramba, foi uma experiência legal pra mim e não fique preocupado, porque no futuro, esse canal vai trazer muito mais pra você. Nação Primata. And I love all of you guys.